Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês nesse estudo bíblico. O tema do estudo é a vida de José e o título, Fé Instintiva. Esta semana, num devocional anterior, nós vimos como as pessoas de hoje creem apenas em suas verdades, isto é, suas convicções. Essas verdades são produzidas pela emoção e intensidade da crença mais do que a razão. Não são necessários fatos e evidências, apenas vontade de acreditar. Infelizmente, acreditam em qualquer coisa, por mais absurda que seja. A Bíblia deixou de ser referência até para alguns que se dizem cristãos, removendo dela o que não lhes agrada para apaziguar um espírito conturbado pelo pecado. Em vez de tirarem o pecado da vida, tiraram o pecado da Bíblia. Deixando de ser proibido nas Escrituras, não há mais dor na consciência. Há algum tempo, os religiosos discutiam doutrinas, buscando nas Escrituras as justificativas para suas convicções. As pessoas conheciam as Escrituras para argumentar e defender a fé. Isso acontecia muito nas discussões com membros de outras congregações e seitas para refutar certas ideias. Para muitos, isso era um mero esforço intelectual, pois a vida real não continha a prática da fé como um relacionamento pessoal com Deus que altera a conduta do crente. É assim que a vida de José nos chama a atenção. José era o 12º filho de Jacó, se nos lembramos que Diná também era filha, mas não listada nas tribos de Jacó posteriormente. José era filho da esposa de quem Jacó mais gostava, Raquel, que foi estéril durante muitos anos. Assim, José foi o filho caçula durante muitos anos, até a chegada de Benjamim, seu irmão mais novo, também filho de Raquel, que morreu após o parto. Isso explica o comportamento preferencial do pai, entre outros fatores que veremos no texto, características de José que todos devemos praticar. José nasce em Gênesis capítulo 30, a partir do versículo 22. O texto diz assim: Então Deus lembrou-se de Raquel, Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: Que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Em hebraico, José é um nome que significa Javé acrescentou. Raquel não tinha filhos até então. Abençoada com um, vai logo pedindo outro. Sua motivação era competir com a irmã Lia, que até aqui já havia tido 7 filhos. Isso tudo aconteceu enquanto Jacó ainda vivia na casa de seu tio, Labão, pai de Raquel. Essa competitividade também marcou os 10 filhos homens que Jacó teve, fato que notamos 17 anos depois, quando José é mencionado novamente. Jacó agora é um homem próspero, vivendo em suas próprias terras, dono de grande rebanho e de muitas posses. Vejamos o texto de Gênesis 37, a partir do 1º versículo. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito.
Depois teve outro sonho e o contou a seus irmãos. Tive outro sonho, desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Que Deus abençoe a palavra lida e que nós possamos aprender com isso. José era muito apegado ao pai, tinha um carinho que se evidencia na intimidade de informar a Jacó o que os outros filhos estavam fazendo, a má fama deles. Quer dizer que José não compactuava com eles, não participava de seus maus feitos. No versículo 3, diz que Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Isso despertou um ciúme natural entre os irmãos, que, consequentemente, fez com que os 10 não tratassem José amigavelmente, segundo o versículo 4. Então José teve 2 sonhos. Neles, o pai, a mãe e os 11 irmãos, incluindo Benjamim, se curvariam diante dele. É interessante notar que sua mãe, no versículo 10, era a tia, Lia. Raquel já havia morrido e foi Lia quem o criou depois disso. Outro fato digno de nota é que José é culpado pelos sonhos que tem. Quem já encomendou sonhos e os viu ao dormir? Levante a mão, por favor. Se aconteceu, a coincidência se deve à fixação com a ideia antes de dormir. A pessoa sonhou acordada e, quando dormiu, deu prosseguimento à fantasia. Não foi o caso de José. Os sonhos lhe foram dados por Deus para avisá-lo, mesmo que ele não pudesse entender naquele momento. José passaria por muitos momentos difíceis a partir daqui e precisaria de uma força maior. Ele não tinha Bíblia na linguagem de antes. Na linguagem de hoje ele não ia entender nada. Nem Bíblia no celular para carregar para onde fosse. Não havia escrituras nenhumas até então. Deus era um conceito passado de pais para filhos. As leis estavam escritas no coração, não em regras. Eram princípios de vida e de honra. A fé era viva, era a própria vida, não um punhado de doutrinas. Não havia referência bíblica, havia relacionamento. E podemos aprender um pouco com isso hoje. Tudo o que acontece em seguida é consequência disso. José foi escolhido por Deus para a missão que receberia, porque já demonstrava ter um coração segundo o coração de Deus, ao contrário de seus irmãos. No capítulo 37, José é vendido pelos irmãos a mercadores midianitas, que o levam para o Egito, onde é comprado por Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. A história continua no capítulo 39. José não chegou lá como administrador da casa do capitão, era um adolescente e levou meses aprendendo a língua, os serviços da casa, o relacionamento com os outros escravos. Não sabemos quanto tempo passou entre o versículo 1 e o versículo 2, que nos diz, lá em Gênesis 39, 2. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Implícito nisso, podemos conjecturar, é que José estava com o Senhor, não somente o Senhor estava com José. A prática da oração é anterior a Jesus ensinou os discípulos a orar dizendo. Essa comunhão com o Pai Eterno dava rumo ao comportamento do jovem hebreu e ele passou a prosperar. Notemos, depois desse tempo todo, passou a morar dentro da casa do seu senhor egípcio. Dentro da casa não era o conhecimento de José que o destacava dos demais. Era a sua conduta e resultados
alcançados. Ele ainda não havia recebido o diploma de interpretação de sonhos, atributo que ele nunca tomou para si, mas reconhecia ser a graça de Deus. Seu relacionamento com Deus fazia com que seu envolvimento com os outros, senhores e escravos, fosse diferenciado. Essa é a nossa segunda lição. Muita gente hoje acha que por ter um relacionamento com o Criador, pode ser prepotente e arrogante em vez de humilde e servil. Ainda somos escravos de Cristo. No versículo 6, José se torna administrador da casa. Seu corpo franzino de adolescente agora dá lugar a um jovem homem atraente e de boa aparência. No original, atraente quer dizer elegante, lindo, bonito. Na Bíblia Revista e Atualizada, lê-se: José era formoso de porte e aparência. Nós não temos culpa se não nascemos mais bonitos do que os outros, mas a culpa é nossa se nosso comportamento repele e não somos atraentes. Essa é a nossa terceira lição nesse estudo. Como sempre digo, a vida não é justa, e durante muito tempo não foi justa com José. Alguns anos de trabalho na casa de Potifar, e a mulher de seu senhor põe os olhos em José. A palavra traduzida por oficial de Faraó, no versículo do capítulo 39, versículo 1, no original quer dizer oficial ou eunuco. Entendemos que era uma e a mesma coisa. Potifar era chefe da guarda do faraó, estava dentro da casa do rei do Egito, e os servos internos eram eunucos, um preço muito caro por uma posição privilegiada. A infeliz de sua esposa põe os olhos no formoso hebreu e lhe disse: deita-te comigo. A resposta de José à tentação nos ensina que não precisamos ter Bíblia para ser fiéis a Deus. Precisamos sim ter um espírito que discerne as coisas e honra e glorifica a Deus. José respondeu, versículo 9: como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Essa é a nossa quarta lição. Ninguém pode impedir a tentação de vir. Notemos o que o versículo 10 diz. Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela. Mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Outros teriam cedido ao assédio, mas José não concordava e a evitava, levando-nos à quinta lição do estudo. Fuja da tentação. Não fique girando ao redor do que tenta você, senão é provável que você vá acabar caindo na armadilha. Com o ego ferido pela rejeição, a mulher do capitão se vinga de José. Sua maldade era tamanha que declarava na falsa acusação de tentativa de estupro: se você não pode ser meu, não será de ninguém. A pena para tentar estuprar a esposa do patrão era a morte para um escravo. Potifar ficou com muita raiva, diz o versículo 19, mas o lançou no cárcere. Certamente sabia de que artimanhas sua frustrada esposa era capaz. Não tinha alternativa, José tinha de ser castigado para que Potifar mantivesse o moral dentro de casa. O versículo 21 explica por que a punição não foi maior. O Senhor era com José. Deus foi benigno para com José. O carcereiro também. E tudo que José fazia, Deus prosperava. Nossa sexta lição. As injustiças da vida não devem corromper nosso caráter. Deus continua conosco. José não se tornou amargurado. Tudo isso aconteceu com o jovem antes dos 25 anos de idade. E não para aí. No capítulo 40, chegam mais dois presos à cárcere de José, o mordomo e o copeiro do rei do Egito, porque foram presos porque ofenderam seu senhor. A sexta lição é simples. Respeite as autoridades. Que espécie de loucos eram esses dois para ofender o homem mais poderoso de seu tempo? Se devemos respeitar nossos superiores, dos professores, aos chefes do trabalho, às autoridades públicas, quanto mais devemos respeitar aos que têm autoridade espiritual sobre nós.
José interpreta os sonhos dos dois prisioneiros, mas reconhece que a interpretação não era dele, mas resposta de Deus, certamente a oração. Diz ele, não pertencem a Deus as interpretações? Deus deu a José o sentido dos sonhos e o restante da história faz parte do que eu vou chamar de a vida adulta de José e fica para outra mensagem. Recapitulando, primeira lição, a fé era viva, era a própria vida, não um punhado de doutrinas. Não havia referência bíblica, havia um relacionamento com o Pai. Segundo, o relacionamento com Deus faz com que o envolvimento com os outros, senhores e escravos, seja diferenciado. Terceiro, a culpa é nossa se nosso comportamento repele e não somos atraentes. Quarta lição, não precisamos ter Bíblia para ser fiéis a Deus. Precisamos ter um espírito que discerne as coisas e honra e glorifica o nosso Pai eterno. A Bíblia é um guia excepcional, mas a responsabilidade é nossa. Quinta lição, as injustiças da vida não devem corromper nosso caráter. Deus continua conosco. Sexta lição, respeite os que têm autoridade secular ou espiritual sobre a sua vida. Se o nosso coração é assim, Deus também será benigno para conosco e nos ajudará a alcançar os propósitos dele para a nossa vida, não necessariamente os nossos. De quebra, nosso Pai Eterno pode nos dar vitória em qualquer lugar, até na prisão. Nosso caráter é invencível no Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos e que possamos colocar isso em prática e assim glorificar o nome do Senhor. Graça e paz a todos. Uma boa noite.